A vida você está vivendo de migalhas, pequenas migalhinhas, repetindo padrões de viver de migalhas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Bom dia para quem está entrando. Boa tarde, boa noite para quem for assistir em outro horário. Vamos falar hoje em quais áreas da sua vida você está vivendo de migalhinhas, de migalhas, e não está percebendo. Meus amores, essa noite... Bom dia, Elaine querida. Bom dia, Sabrina. Tudo bem? Então, gente, eu tenho tido sonhos assim... psicológicos reveladores. Gente, tá muito bom isso. Tendo uma revelação interna, uma análise. Os sonhos que eu tô tendo, eles são assim reveladores. Estão me mostrando, mas estão me mostrando assim claramente. Meu inconsciente está se abrindo. A gente lá em Minas, a gente falava assim: ih, mas tá igual malavéia. Malavéia abre à toa, né? Meus sonhos estão igual malavéia, gente, se abrindo todo o meu inconsciente. Tudo que eu preciso saber. Bom dia para quem tá entrando. Ai, que delícia. Marcelo, Roseli, Rico, bom dia, bom dia. Ai, que delícia. Gente, mas eu tô tendo sonhos reveladores, tá tão bom isso. Essa lucidez que vem da imersão, né? Emerge do inconsciente. O conteúdo, aquilo que a gente está precisando trabalhar, as áreas, aquilo que a gente não estava claro, né? Não estava a nível consciente, se torna consciente. Eu estou muito feliz com isso. E essa live de hoje eu estou fazendo em cima do conteúdo que eu percebi, né? No meu sonho. Então, assim, quais áreas nós estamos vivendo, quais áreas da nossa vida nós estamos vivendo de migalhas. E a gente está tão acostumada a comer migalha, ficar lá na migalhinha, né? Eu sempre falo que a vida é um grande banquete. Um banquete, assim, de rei e de rainha. Mas nós fomos treinados, condicionados a estarmos no chão comendo só apenas as migalhas. Essa figura, essa imagem é uma coisa que eu carrego na minha vida, né? Como consciência. E por mais que essa consciência esteja no meu cognitivo, no meu intelecto, mesmo assim isso não se torna, eu não me torno consciente disso. As pessoas têm essa confusão, nós acreditamos que aquilo que nós sabemos no mental, cognitivo, no raciocínio concreto, nos pensamentos, nos torna consciente deles, não torna. É um processo, né, que eu falo que é é uma magia, né, é mágico, maravilhoso. E também um grande mistério, porque na medida que tudo que emerge do inconsciente, nós nos tornamos conscientes, aí nesse momento era o que eles chamavam de insight, né? Ocorre um insight, uma clareza, dá um relâmpago, né? Na sua consciência, dá aquele relâmpago e você fala, olha, mas não é que eu tô vivendo de migalha. E aí passa um filme, aí você consegue ver todos os padrões dessa vida. Você vai, olha, você vai vendo os padrões. E a gente já começa também a desconfiar que outras linhas do tempo, né, fragmentos de consciência nossa, também viveu isso. Nosso que eu digo porque faz parte, né? Então, gente, o que acontece? O que acontece? Quando eu me torno consciente de um padrão, eu posso escolher mudá-lo. Essa que é a mágica. É a escolha de mudar aquele padrão. Agora eu vou viver um negócio completamente diferente. Agora eu vou fazer um barato. Vai ser outro barato agora. Nisso agora. E interessante é que nesse processo, eu tô falando muito de mim, né? Porque é o que eu faço comigo.
e dá certo. Aí eu vou passando para vocês. São coisas, às vezes, muitas vezes simples, pequenas, mas faz uma diferença muito grande. Então, todas as vezes que eu estou, né, fazendo workshops, tanto dando workshop como recebendo, eu compro muito, né, muitos cursos, workshops de expansão de consciência para que eu possa trazer para vocês algo, né, sempre igual fermento, sempre crescendo, expandindo, né? Então esse é o fermento, é alimentar esse processo de despertar, de consciência, de mais clareza, né? Mais consciência e mais clareza. Qual consciência se requer aqui? E esse sonho foi muito revelador porque eu vi claramente. E o que está acontecendo? É muito interessante, gente. Eu acordo, eu lembro de tudo ali que eu sonhei, assim, sonhos mais recentes, né? Naquele momento, antes de acordar. E vem, claro, não, assim, tem uma legenda, sabe? Tem uma sinopse, é muito interessante, assim, pá, isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha o que, olha aqui. Aí vem toda a informação com a narrativa. Aí é muito legal. Eu falei, gente, eu acho que eu tô começando a me tornar a ferramenta viva em alguns aspectos. E eu espero poder viver mais disso, por favor, mais disso, por favor, né? Bom dia para quem tá entrando. Gente, eu tô falando, hoje o tema da live é muito interessante. Quais áreas da sua vida, da sua realidade você tá vivendo de migalhas? Vamos fazer essa reflexão hoje aqui juntos. Eu tô contando pro pessoal que eu tive um sonho. Os meus sonhos estão muito reveladores, né? Estão fazendo parte do processo, né? De mais consciência e mais clareza. E eu tive esse sonho revelador quando eu acordei. Eu vi todo o processo dessa encarnação minha, dessa vida, onde eu tenho, né, vivido de migalhas. São migalhas. Mas assim, com total facilidade, uma percepção muito clara, muito leve, muito leve. Nossa, e inclusive os sonhos, eles vão ficando assim. Ah, gente, até música super interessante, tocada com saxofone no fundo, tava lindo. Não, tava barato isso aí, vocês precisam de ver. As coisas assim, mágicas mesmo se apresentando de uma forma muito. Como é que chama? Como é a palavra? Quando a gente com gentileza. A clareza tá vindo com muita gentileza. E isso para mim é uma expansão, né? É um processo, uma condição maravilhosa que eu tô tendo oportunidade de viver. Tô achando 10 isso. Tô achando 10. Já tô achando, me achando. Todo esse conteúdo, né, vindo à tona, se tornando consciente. E eu vendo com tanta delicadeza, né, com tanta gentileza. Ah, muito legal, muito legal. E aí, esses momentos, né, de catarse, assim, que o emerge do inconsciente, aí vem pessoas, lembranças, coisas, assim, muito legais, né? E às vezes pessoas realmente que fizeram parte da nossa vida e que a gente nunca mais viu, tudo, mas é gostoso também, né? Fica assim, muitas vezes, eu tenho sonhado com muita gente, assim, e é um resgate, é gostoso, né? Você vê, ter aquele contato com a energia da pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa estivesse ali realmente, isso não importa. O que importa é o que você vai fazer com essa experiência, o que essa experiência vai, né, vai trazer, vai emergir, o conteúdo, né? E você, com gentileza, poder liberar tudo isso. Isso tudo vir com delicadeza, com leveza. E as áreas que nós estamos vivendo de migalhas são muitas, gente. São muitas áreas que nós estamos vivendo de migalhas e não estamos percebendo.
Mas não é para você ir pro seu errado de você mesmo e falar, tá vendo como você não merece. Por favor, é pra gente olhar e falar, olha, eu não estava consciente disso, mas agora eu estou. E agora eu escolho fazer diferente. Porque quando o conteúdo, quando aquela situação fica clara para você, você se torna consciente daquilo, nesse exato momento você tem a oportunidade de reeditar, de fazer uma escolha de viver diferente. Então tem áreas da minha vida que eu tô trabalhando intensamente ultimamente, sabe? E tô pedindo muito pro universo, mais clareza, mais leveza, mais consciência. E olha, esse sonho, e aí tô vivendo isso todo dia. Mas o dessa madrugada foi muito interessante, assim, foi extremamente revelador. E assim, com um ar, assim, era tudo muito delicado, muito interessante. Eu fiquei, uau, olha, coisa da nossa consciência maior mesmo. E essa conexão com a nossa consciência, o pessoal gosta de chamar de eu superior, né? De consciência maior. Eu gosto de falar de consciência maior, né? Porque a gente fica superior, inferior, fica um julgamento de que a gente é um Zé Ruela. A gente tem que ter que tomar cuidado com isso. Não que a gente vá se achar, né? Não é uma questão de ego exacerbado, é você se perceber como um ser grandioso. A gente é uma parte, vamos dizer que nós sejamos 10%, 5%, né? Dessa consciência maior. E mesmo assim, 5% é bastante. Se a gente conseguir alcançar um patamar de 10%, uau, podemos mais sempre, mas é uma escolha. Tudo é uma escolha. E na medida que a gente escolhe ir pro porão, fazer, sabe, aquela limpeza, sabe? Brinca primeiro com a sua casa, vai para todos os cantinhos, organiza todos os armários, bota um monte de coisa fora, dá um upgrade, um reorg, né? Uma reorganização na sua casa. Para mim, a minha casa é o meu templo, sempre foi, meu lar é algo assim, eu não consigo me desvincular, né? A casa realmente representa o que está aqui dentro. Isso para mim, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho essa condição assim de nômade, sabe? De ficar, eu posso até passear e viajar muito, mas Porto Seguro, né? Meu lar, minha casa. Minha casa, minha vida, literalmente, né? E eu reconheço, né? A minha estrutura, os meus limites, algumas coisas, eu posso brincar com isso, posso escolher diferente, pode, tá tudo certo. Mas essa escolha de fazer diferente, nossa, eu acordei e falei, uau! Migalhas, fui! Eu escolho, nossa, agradeci tanto a minha consciência maior. Eu falei, gratidão por ter me mostrado. Todo dia de manhã com a conta tá esfregando. Gente, esse negócio de esfrega na minha cara, isso super funciona. E todos os comandos que você der vai funcionar. Falando em comandos, gente, eu nem sei se eu publiquei ontem. Aqui em casa, ontem, tava uma questão da energia. O que acontece? Não publiquei aqui, esqueci assim, eu lembrava, mas a internet estava picando demais da conta, e aí acabou que ficou por isso mesmo. Eu vou publicar agora, depois da live, o workshop de 3 de novembro, domingo, o dia todo, comandos quânticos para uma vida melhor, ou uma vida mais consciente, né? Eu acho que talvez eu até mude esse nome. Comandos quânticos para uma vida mais consciente.
uma vida melhor, gente, quer coisa melhor na vida que você tá consciente? Aí dá trabalho, deixa de ser preguiçoso, safado, sem vergonha. Pló, 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 acorda! Acorda, Margarida, né? E Margarido, vamos sair dessa inconsciência. Quanto mais consciência você tem, muito mais possibilidades você acessa, você expande. É gostoso demais, gente, é muito gostoso. E vão desde as coisas pequenas, até as coisas mais grandiosas. E esse bem-estar, essa tranquilidade, estar sentado no seu trono, né? Naquele trono, você nasceu como um ser infinitamente grandioso, né? Rei e rainha, somos reis e rainhas, deuses. Nós esquecemos disso, né? Então, vamos sentar no nosso trono, mas não é para confundir isso com a gente ser, como diz assim, não estou lembrando a palavra, mas o que eu quero dizer, quando você senta no seu trono, é para servir. Servir ao universo, servir à criação, servir as pessoas na 3D, mas de uma forma consciente. Não estou dizendo que você tem que ser o bonzinho, que você não pode dizer não para ninguém, ou que você tem que ficar debaixo do pé, né? Servindo de tapete para as pessoas. Não é isso. Servir a criação. Aonde você estiver, você está servindo a criação. Você está criando, você está manifestando algo sempre grandioso, você está sempre convidando as pessoas a se tornarem mais conscientes. Mesmo que você esteja absolutamente quieto, calado, num lugar, frequentando, sei lá, qualquer lugar onde você entrar. Ou aonde você projetar a sua consciência, aonde você estiver projetando a sua consciência. Você está criando mais, trazendo mais consciência. E para quem gosta dessa linguagem, você está servindo. Servindo. Nós, gente, somos árvores que viemos para dar frutos. Se a gente não dá frutos, ou se os frutos são muito mirradinhos, eles apodrecem antes mesmo de amadurecer, nós temos que fazer uma reflexão, fazer um tratamento nessa árvore. A gente precisa não é que precisa, você pode escolher. Por exemplo, olha, minha árvore está meia capenga, não está dando fruto direito, está adoecida. Vamos começar aqui um trabalho de liberação, de cuidado com essa árvore, de nutrição, de limpeza, tirar os fungos, os parasitas, né? Tantas coisas que às vezes estão ali, estão sugando aquela árvore, estão sugando a seiva dela. E assim também somos nós. Se a nossa árvore não está dando frutos sadios, maduros, né? Que você pode se orgulhar de olhar para eles e falar, puxa vida, eu estou dando frutos. Eu considero essa a verdadeira humildade. A humildade não é você se degenerar, se falar mal de si mesmo, ou de ficar, né, com aquela postura encolhida. Não é você se encolher. É você vir se tornar o que veio para fazer, aqui vim. É manifestar aquilo que você é lá no fundo de verdade e você ir puxando tudo isso, liberando todas as camadas que impedem que você se torne, né? Essa pessoa, esse ser, essa árvore, esse Deus, essa deusa grandiosa que senta no seu trono para servir. E só serve de uma forma grandiosa aquele que se conhece. Aquele que, se conhecendo, ele olha para as questões externas, ele olha para o outro com um olhar de se conhecendo, ele consegue perceber melhor a verdade, a realidade do outro, sem mimimi, né? Mais consciência, mais clareza.
E na medida que você vê o outro dessa forma, enxerga esse outro, você tem muito mais condição de contribuir com ele. Não precisamos usar nem a palavra ajudar. Porque a palavra ajudar, ela traz uma questão de um estar aqui e o outro estar aqui, né? A gente diz contribuir, uma contribuição. O quanto eu posso contribuir com você, Terra? Eu sempre conto aqui que a minha trajetória, eu comecei a engajar nesse processo, né? De trabalho, assim, eu sempre fui terapeuta desde que eu me entendo por gente, mas assim, que eu, né, tem uns 20 anos aí que eu já tô nessa trilha, de forma formal mesmo, atendendo e tudo. Mas essa possibilidade, ela veio amadurecendo, ela eclodiu, né, vamos dizer, começou a expandir de uma forma muito bacana na hora que eu fiz essas perguntas. Essa pergunta, né, qual é a vida que funciona para mim? Eu sempre me mostra com muita facilidade, me desce com facilidade, tudo com facilidade. E a questão, Terra, como eu posso contribuir mais? E ultimamente eu estou fazendo, e continuo fazendo essa pergunta sempre, como eu posso contribuir mais? Terra, me mostra com facilidade, esfrega na minha cara. E interessante que agora que eu retomei essas perguntas assim, de forma bem engajada, as ideias, as lives estão fluindo melhor, bem melhor. Então, assim, quando você faz escolhas de criar uma vida grandiosa, sentar no seu trono, de servir, né, de estar aí contribuindo para o sistema da Terra, para expansão de consciência. Você fala assim, nossa, que coisa. Aí tem aquele inconsciente que pode chegar e falar assim, nossa, que coisa inútil. Inútil? Meu amor, cada pessoa que se torna consciente em algum aspecto da realidade dela, ela atinge de forma direta, no mínimo 350 mil pessoas, né? Então agora nós estamos aqui em 12 pessoas, 13 pessoas. Igual você imagina. Multiplica isso por 350 mil. Vamos fazer essa conta aqui? Só pra gente brincar um pouquinho? Vamos aqui, ó. 13 vezes 350 mil. 4.550.000 pessoas. Vocês acham que isso é pouco? Giselda, que conta doida é essa? Essa é a realidade que o Dr. Gary Douglas, do Access Consciousness, ele e o Dan Heer fazem. E nunca vi ele errar. Todos os estudos que eu faço dele, tem coisas que eu levo 2 anos. Eu leio, às vezes, um processo dele, lá que ele criou lá, eu leio aquilo. 2 anos depois, a ficha cai. O negócio é 10 milhões por hora, zilhões por hora. A velocidade da informação. É grandioso, é verdadeiro. Tudo que ele falou até hoje eu comprovei. Tudo. E essa questão, você vê, 4 milhões e meio de pessoas nós estamos atingindo aqui agora. Então, nos tornando consciente de todas as áreas onde nós estamos vivendo de migalhas, né? E a gente pode usar várias ferramentas para poder transformar isso. Então, eu convido vocês, dia 3 de novembro, domingo, nessas 10 da manhã, vai até eu ponho mais ou menos umas 4 da tarde, se precisar mais, vai ser mais, vai ter horário de almoço, vai ter o momento do cafezinho, vai. Mas eu vou trazer comandos quânticos para uma vida mais consciente, para uma vida melhor. Vem comigo, vale a pena. Vale a pena e vou falar com vocês uma coisa. Foi uma decisão, uma escolha que eu fiz e que eu senti que quando eu recebo as informações, que eu acesso internamente uma informação e essa energia eu recebo ela e vou atrás dela e crio
algo nessa realidade, com essa energia, com essa consciência, eu expando demais a minha vida. Na mesma hora, o universo começa a me responder, me trazer facilidades, condições, clareza, mais dinheiro, mais riqueza, mais nutrição, experiências daquilo assim muito simples e sutil e até coisas grandiosas, por que não? O tempo todo. Então assim, a escolha cria uma nova realidade. A cada escolha uma nova realidade. A cada escolha uma nova realidade. Não é uma, são várias. Na realidade, são várias realidades. Então, cabe a você fazer essa escolha ou não. Você pode aí ficar no perrengue, sentadinho, como dizia o Raul Seixas, né? Esperando, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ou você pode fazer escolhas o tempo inteiro. Você pode escolher, ai, não gostei dessa escolha, não é bem isso que eu estou escolhendo. Escolhe outra. Segundo o Dr. Guedes, você pode acessar, fazer escolhas a cada 10 segundos. Olha que delícia. A gente não faz nenhuma por semana. A maioria não faz escolha nenhuma. Ah, minha vida está estagnada, minha vida está parada. Quais as escolhas que você não está fazendo, se você fizesse, transformaria a sua realidade? Então, gente, nós precisamos acordar e, vamos dizer assim, vamos parar, né? Vamos parar de viver, vamos fazer uma escolha diferente, vamos sair desse espaço de que, eu não quero mexer com isso não, porque isso aqui, vai dar... Gente, sacode essa preguiça. Sabe qual que é a linguagem básica do universo? A energia, o entusiasmo. Você quer fazer sua vida diferente? Você quer expandir de verdade mesmo? Você só tá na firula do engana bobo, né? Só se enganando, fingindo que tá querendo. Eu quero, não, isso aqui, já fiz esse curso aqui, já tá bom demais. Eu já tive nesse espaço, tá? E quando eu falo isso, eu já estive nesse espaço. Eu sei como é. Gente, é a mesma coisa que você usar uma droga e ficar entorpecido. É impressionante. Você não consegue, você fica assim, não vou sair daqui. E aí, você sabe o que eu fiz? Eu fui cutucada por gente, terapeuta que tratava de mim na época, falou assim, não dá, você tem esses zilhões de possibilidades, sai daí. Eu olhei pra pessoa e falei, peraí, agora, gente, eu não conseguia me movimentar. Eu tava soterrada, me sentia. E aí eu percebi que se eu não mudasse, se eu não fizesse escolha, se eu não fizesse algo por mim, ninguém ia fazer. E né? Aí assim, cadê? Foi embora, acabou. Né? Ia, sei lá, afundar, não sei pra onde. Buraco fundo é o que mais tem, abismo é o que mais tem, né? E eu fui comendo pelas beiradas. Fui. Hoje eu entendo o processo, né? E eu fiz uma retirada de vesícula. E aí, só depois de muito tempo é que eu entendi. Eu não, né? Se eu pudesse escolher, não teria feito. Mas a situação foi me levando e acabou que a gente perde, né? O que eles chamam de general. Quando você tira a vesícula, você perde essa capacidade de... Perde assim, temporário. Você perde essa capacidade de decisão. E aí eu tive que resgatar isso. Eu consegui resgatar, né? Mas existem reposições que você tem que fazer, físicas, né? Coisas que você tem que tomar, que você tem que usar. E também, cada um tem a sua estrutura, a sua condição, o que é verdadeiro para cada um. E internamente, um resgate de poder e de comando gigantesco que eu tive que fazer. E eu faço isso todo dia. Então eu tava assim, sabe? Eu tava afogada no meio daquilo tudo. E eu comecei usando ferramentas, comendo pelas beiradinhas mesmo. Escrevia, gente, eu tenho cadernos e cadernos, né? Aí eu tinha sempre meus cadernos e aquelas
aquelas coisas principais, eu pegava numa folha em branco e escrevia algumas folhas em branco. Eu sempre tenho essas canetas coloridas, assim, bem coloridinhas. Onde que ela tá aqui? A pretinha não tá aqui. Eu sempre tenho umas canetas, sabe, bem grossas, assim. E aí eu escrevia aquilo tudo para ficar muito fácil. Eu abria os olhos de manhã, eu pegava assim os papéis e ficava lendo e fazendo. Eu falava assim comigo: custe o que custar, eu vou ler isso aqui, eu vou vibrar isso aqui. Vamos lá, bom dia, Lorene. Agora que vi que escrevi errado. Pequeno já acordou com energia em 1000. Ai, que delícia. Ai, mas é bom, criança percebe tudo, né? Eu também retirei a vesícula há uns anos. Vivi, tem que recuperar essa energia de comando, sabe? A gente se perde nisso aí. Aí a gente vira umas plastas, sabe? Umas plastinhas, sabe? Aquelas coisas. E eu não sirvo para viver assim. A minha consciência maior não aguenta. Então, assim... mas aconteceu, agora a pessoa gosta de se vitimizar pelo corpo, pela situação. Não, quem comanda a máquina é a consciência, não é, né? Você já viu um corpo morto? A pessoa quando sai do corpo, moleu, né? Aí você vai lá, a pessoa tá no caixão, tá lá no velório, você pega ela, tá gelada, né? Se você pegar para carregar, ela vai estar pesando 1 tonelada. E é um boneco, o corpo sem essa consciência, vivendo através dela, através dos vórtices de energia, é um boneco morto, sem vida, né? Sim? Então, essa energia, ela pode sobrecriar tudo na sua vida, tudo. Eu tô com doença tal, eu arrumei um sei lá o quê, né? Eu perdi um membro, eu perdi um órgão. Gente, por favor, você vai sobrecriar tudo. Nós somos seres infinitos, grandiosos. Nós somos o milagre. Nós somos o milagre da manifestação de vida nessa realidade. Aí criaram, né? Os caras não são bobos, nada. Pegaram a realidade e falaram: vamos transformar essas pessoas, esses humanoides, em pilhas para nós. Nós não temos energia nenhuma, nós somos um bando de nada, né? Nós perdemos a conexão com a fonte energética, nós somos tão pobres, tão escassos, tão medíocres, que nós não vivemos, não temos energia. Então nós temos que manter essas pilhazinhas tudo funcionando aí. Só que elas têm que ficar bem controladinhas e tudo. Então fizeram um monte de mexida, mexe daqui, mexe dali, e engenharia social, e muito comando, muito controle, muito implante, e vai. Isso é infinito, isso não acaba nunca. É gigantesco. Só que existem alguns seres que já estão mais conscientes de si, já entenderam que tem uma potência gigantesca. O sistema não é para ir contra o sistema, não é para bater de frente com ele. Quando você bate de frente com ele, acontece o que acontece, que a gente vê aí na política, que já aconteceu aqui em São Paulo agora. Não adianta, não é bem assim. Você tem que, né, fazer um jogo e tal. E aí a gente acredita que é aqueles cocô do cavalo do bandido, aquele nada. Aí a gente vai lá, tira uma vesícula, que não é à toa, faz isso, faz aquilo. A gente vai se amputando, arrancando pedaços de nós. Desde que essa realidade, a nossa medicina é a medicina da amputação. Não trata, vai arrancando os pedaços. Pega o bonequinho e sai arrancando tudo. Eu tenho plena consciência disso, né? Então, assim, não adianta a gente também condenar quem fez, aconteceu. Não é uma questão de nós estarmos julgando aqui. Eu estou contando para vocês um pouco da minha história, para inspirar vocês, para vocês se olharem e perceberem que vocês podem sobrecriar qualquer situação. Ai, Gisele, eu tive uma vida tão difícil com a minha família, assim, assado.
porque a minha mãe era assim, meu pai era assim, tá, 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 tá. Primeira coisa, sai dessa posição de vítima. Olha para tudo isso, se divirta, olha para tudo isso, tira essa tarrafa que você jogou lá no passado, que você fica entrelado nela. Larga isso tudo, você experimentou, você só experimentou, né? Você viveu, experimentou, você não errou. Esses conceitos de nos invalidar, tudo que te invalida, presta atenção, que tem algo ali tentando tirar a sua potência. Eu não estou dizendo que você tem que ser arrogante, as pessoas confundem muito isso. Ai, não, mas a fulana é arrogante. Não, a pessoa ela se colocou num lugar, num espaço de tanto mimimi, de tanta mediocridade tão pequeno, que a maioria das pessoas, não interessa, ela sempre vai te enxergar como arrogante, como isso, como aquilo. Porque ela, por si mesma, ela já se coloca, ela tem o hábito de se colocar de forma inconsciente debaixo do seu pé. Mas é ela que se coloca, não é você. Por isso que eu falo, senta no seu trono e vai servir. Sirva as pessoas. Mas não como bobo, né? Que todo mundo vai, né, abusar. Não estou propondo autoabuso. Não estou propondo ser abusado, nem abusar de ninguém. A pessoa, no nível de consciência que você vai expandindo, você vai percebendo que a sobrecriação é bom para tudo e para todos, é divertido para todo mundo. Você está sempre buscando o caminho, as respostas, a consciência em situações, né? A solução para as situações que seja bom para tudo e para todos. Então é um estado de consciência, é um estado de estar no mundo. E esse estar no mundo é que eu chamo de senta no seu trono. E sirva essa criação. E não adianta bater de frente, você tá consciente da manipulação, dos caras que não tem energia própria, né? Que quer fazer todo mundo virar pilinha, só que você vai entendendo, pelas suas escolhas, que você pode perfeitamente estar consciente dessa parasitação e tudo e não escolhê-la mais. Conscientemente você pode sobrecriar muita coisa. E nessa transformação, esses parasitas, eles não conseguem mais acoplar no seu campo. Mas você até então, para isso, você tem que ser brutalmente verdadeiro com você, olhar para você, falar assim, olha aqui, eu tô vivendo de migalha aqui, olha aqui como que eu gosto de me vitimizar aqui, olha aqui como que... Sabe, vai se vendo, vai fazendo escolhas diferentes, vai mudando essas personas, essas interfaces, personalidades que você criou para ficar aí nesse fundinho de poço. Tirei minha vesícula também, hoje tomo ouro, prata e órgão, sim, é maravilhoso, mas tem que repor homeopaticamente a energia da vesícula, uma das coisas principais, tá? Tem que tomar sais biliares, né, deve, né, repor, então tem que tomar homeopatia, tá? Então, gente, aí, Sabrina, amanhã nós temos um atendimento, eu passo a homeopatia para você, tá? É importantíssimo, porque você deve manter a energia do órgão. O órgão, você tirou ele fisicamente. Em outros níveis ele continua ali, mas você tem que trazer energia, né, mais material possível daquele órgão. Você tem que atualizar aquela informação. Tirou vesícula, tirou amígdala, tirou útero. Eu tomo periodicamente, de vez em quando eu dou uma parada, depois volto a tomar tudo. Então, mulher que tirou o útero, não toma homeopatia devida, o que acontece? Ela começa a perder vontade de viver, ela cai em depressão muitas vezes, entende? Então, são coisas simples que a gente repõe, né, e resolve. Para quem não sabe, eu sou homeopata e tudo, já dei curso, já dei aula, né, no curso de homeopatia livre aqui do Brasil, em vários estados.
E foi um aprendizado que serviu para minha vida inteira. E eu tenho visto assim que eu muito pouco tenho, eu não tenho assim, eu adquiri um ponto de vista que eu tô querendo me liberar dele, né? De achar que as pessoas não estão dispostas, né, a se tratar, ou não querem homeopatia, ou que elas não estão preparadas, né? Porque as pessoas estão na ilusão, né? Compraram um monte de mentira, que vai tomar uma pílula ali dourada, que vai ficar tudo lindo, vai resolver tudo. E as pessoas acreditam que a homeopatia é devagar, não. Ela tem que ser dosada bem devagar, porque o impacto energético ele é tão forte que a pessoa não suporta. É diferente. As pessoas têm um raciocínio implantado pela nossa querida indústria da farmacologia, que é uma indústria. Vamos vender, vender, vender. Tanto é que você percebe essas gerações passadas, que estão aí na minha faixa, para frente da minha faixa de idade, que estão extremamente... Elas estão vivendo, prolongando, mas estão tomando, né, muitas medicações. E eu já tive a oportunidade, muito raro entrar numa farmácia, mas eu já tive a oportunidade de assistir umas coisas em farmácia que eu fiquei muito impressionada, né? A pessoa realmente, a narrativa funcionou e todo mundo acreditando que aquilo vai resolver a vida dela. E eu já vi pessoas em balcão de farmácia, ela senta com uma pilha de coisa, que aí é aquele movimento que ela faz todo mês, que ela compra, ela vai lá, divide no cartão, eu comprei os meus remédios e tudo. Então isso tudo a gente pode destruir, descriar e fazer outras escolhas, né? Mas para isso eu preciso me envolver, me comprometer, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mexer, levantar, né, o bumbum da cadeira, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer por mim. E ninguém quer. Então assim, eu vou tomar aqui a pilulinha, que é muito mais fácil, vem cá e tomo isso, pronto. E acredito que vai resolver e não resolve. Eu desde muito tenra idade eu descobri isso, que eu que tinha que resolver a parada. Não tem essa profissional na minha cidade, o que tinha parou de trabalhar, entendi, mas eu sou profissional. Eu passo para você, lindona. Gigi, homeopatia funciona com insônia? Não, a homeopatia ela não funciona a partir de... Porque insônia é um sintoma. Então, ela atua em tudo, só que individualizado, a gente faz uma anamnese de pelo menos 1 hora, a pessoa vai relatar tudo, a gente mapeia todo o seu DNA, vou mapear tudo e aí começa um tratamento de pelo menos 1 ano. Nós vamos reescrever, nós vamos reeditar o seu DNA. Nós vamos tirar um monte de coisa que tá ali, que veio da ancestralidade, do corpo, das informações, dos medos, dos conflitos, em todos os níveis, das suas tendências. Problema cardíaco, renal, a gente levanta, mapeia tudo e vem trabalhando, fazendo uma limpeza. Maravilhoso isso. Aí esses dias eu olhei, eu tenho pensado, falo, puxa vida, eu por conta de um ponto de vista, eu não estou exercendo essa habilidade que eu tenho de homeopata, que a minha percepção é maravilhosa. E dá um pouco de trabalho, porque a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, e eu também tô escolhendo agora mudar os meus pontos de vista, porque tem um monte de coisa que eu tenho habilidades incríveis, e que eu adotei o ponto de vista que dá trabalho, que eu não quero, e eu sou meio assim, né? Não quero saber, não quero mexer com isso, não, isso tem que dar trabalho, entendeu? Muito prática e tudo. Aí vem o Shurek, né? Aquela parte minha, Shurek, do papai. O papai era um Shurek. Lindão. Shurek. Aí vem a Gigi Shurek. Eu ia falar, não para com isso, meu amor. Senta no seu trono. Vai sobrecriar, vai servir um pouco mais. Agora, a pessoa que normalmente quando ela vem a mim, um tratamento comigo, em qualquer nível e tudo, se ela quiser continuar, ficar lá naquele espaçozinho de muito mimimi, né, não cola muito. Normalmente ela não volta, porque eu dou já umas sacudidas assim. O meu trabalho é para quem tá afim mesmo. Chega aqui e vambora.
né? Ai, já eu tô meio assim, então, ó, vamos, tudo bem, às vezes tá na primeira sessão, eu dou aquela sacudida e falo e faço limpeza toda e acesso e acontece tudo ali, né? Na apometria quântica, né, com a mesa da Bioquantum e todos os acessos e tudo, eu faço para a pessoa. Dali agora eu passo para a pessoa a informação clara que ela tem escolhas e dou, né? Ali fica claro para ela quais os caminhos que ela pode começar. Agora vai depender dela. Se o outro não faz o trabalho dele, não adianta, não tem pílula mágica, não tem nada que vai, né, que eu vou dar pra pessoa, goela abaixo, ela vai tomar aquilo e vai falar, ai, agora tudo mudou. Não, não é assim. Comprometimento. E eu desde ter a idade eu descobri que muito claramente, mas desde pequenininha mesmo, eu saquei que eu tinha que resolver minha parada. Inclusive com a questão do meu corpo físico. Eu percebi claramente. É a informação, eu já vim, tem algumas áreas da minha vida que eu já vim pronta assim, bem consciente. E aí vai só aprimorando e tudo, é o carro-chefe meu, né? Mais consciência, mais clareza com relação à saúde física, mental, emocional, né? E de estar consciente de que o mundo, a gente está vivendo numa realidade, numa matrix, onde as pessoas estão muito adoecidas, porque elas estão muito manipuladas, muito controladas, e elas se entregaram, né? Se entregaram por força do comodismo, por força da própria programação, que os humanos são muito lineares, né? Eles se sentem bem tendo um comportamento programado, dirigido, controlado e tudo. Agora tem nós, né, que somos fora da casinha, que estamos aqui, ó, essa hora da manhã, né, em plena segunda-feira, discutindo, falando sobre assuntos, né, grandiosos e possibilidades incríveis. E tudo isso começa pelo processo de escolha, de não se julgar mais, não se fazer de errado, né? Sair desse espaço de crítica, de auto-julgamento e autocrítica, gente, péssimo. Começar a olhar para você e ver, olha, pegar aquela criança pela mão, botar no colo, falar, aí, minha amiga, meu amigo, meu amor, agora aqui quem manda sou eu sou adulto da parada, você vai brincar, você vai fazer um monte de coisa, mas quem vai decidir, as minhas escolhas sou eu que agora vou fazer, porque 90% das pessoas ou mais, quem está escolhendo por nós, que escolhe por nós muitas vezes, é a criança que escolhe o que vai comer, porque é criança, né? Aí você olha o hábito alimentar da pessoa, você vê que ali tem uma criança que, né, que está comandando a parada. Você vê a vida pessoal, dos relacionamentos, tem uma criança ali que está comandando, né? Aí você vai ver no profissional, é uma criança que precisa de ter um chefe com cabresto curto, mandando, com um chicotinho na mão para funcionar, uma mãe muito brava, um pai para dar umas lambadas para andar. Gente, isso tudo é coisa de criança. Tô provando espancamento de criança que não tá, só tô dando clareza, assim, só pra... Hoje em dia você tem que falar tudo, você fala, ó, não entra nessa vibe aí não viaja não. Tô brincando com vocês. Trazendo um pouco de leveza pro assunto, porque a criança, o que o pessoal gosta de chamar de criança interior, então, eles são personalidades, são entidades e personalidades que estão ali e que, caso você escolha mudar sua trajetória, tem que pôr a mão nisso e mudar, tem que transformar. O meu trabalho é isso, né? Identificando os pontos, né? E liberando isso dentro da sessão. Para a pessoa ter uma condição de não ficar igual eu, assim, afogada no meio de tudo aquilo, comendo pelas beiradas, toda aquela dificuldade, entendeu? Que perrengue. Nossa, gente, depois de ser retirada da vesícula, eu entrei no perrengue. Aí agora que eu entendi tudo, de um tempo pra cá que eu entendi, eu falei, foi a vesícula. Gente, mas foi muito louco. Faz parte. Mas
Gigi, incansável, imparável, né? Esse ser grandioso que eu reconheço que sou. O que eu fiz? Eu vou resgatar. E tô resgatando, todo dia eu resgato. Vocês acham que não tem dia que eu acho que assim... Ai, será? Ontem, domingo, trabalhei o dia inteiro. Com força. Descansei no sábado, trabalhei no domingo. Tá tudo certo. Eu gosto. Eu adoro, adoro, adoro o que eu faço. Me faz um bem incrível. E eu tenho percebido também que a área de relacionamento é uma área que eu estou trabalhando isso agora. Eu não quero, eu acabei afastando muito as pessoas por causa de toda a trajetória de vida que eu tive, né? Pela minha hipersensibilidade e pela falta de noção, aquelas coisas todas. E aí acabou que a gente vai ficando um pouco assim, né? Só isolado. Eu falei, agora vamos mudar isso. Agora eu vou fazer diferente. Agora, não que eu vá... agora eu vou adorar as coisas que as pessoas fazem para se divertir. Não, eu continuo achando um horror. Mas eu vou fazer outras coisas para me divertir. Com quem também tá afim, né? De se divertir com mais consciência, mais clareza. Gente, eu vou criar a minha realidade. Vou continuar fazendo. E eu tô passando por um processo assim de escolhas, de transformações, de fazer, né, espaço para presencial e tudo que eu tô levando em consideração. Eu estava com muitas dúvidas. Dúvida é falta de presença e consciência. Não estava consciente. Agora eu tô mais consciente. Eu falei, legal. E as escolhas que eu tô fazendo, que estão empobrecendo as minhas relações, que estão me trazendo uma solitude, uma solidão desnecessária. E aí eu tô olhando para tudo isso e agora eu escolhi dar uma mudada em tudo isso. E eu tô passando isso para vocês entenderem que eu fiz, né? Sexta-feira, Gigi completou 6.2 e novos projetos, uma nova vida, novos projetos. Porque senão eu percebi que eu tava ficando entediada. Eu sou assim. Vou num projeto, a coisa realizou, tá? Aí eu já fico entediada. Gente, é impressionante. Aí eu já olho para aquilo, não, eu quero criar mais, sobrecriar mais. O humanoide é assim. Então o humanoide, ele deixa carreiras no caminho, ele larga as coisas, como eu já fiz e tudo. Carreiras promissoras, para as pessoas que vêm de fora e falam, nossa, que loucura. E aí a gente se entedia muito rapidamente com as coisas. Então, se não houver uma expansão contínua, a gente fica entediado. E aí eu tô entendendo, usando as ferramentas, eu tô entendendo perfeitamente. Obrigada, Lúcia. Foi sexta-feira, dia 11 de outubro, meu nível. Então, falei, vamos acabar com o tédio? Vamos inventar aqui outra coisa? Vamos sobrecriar. E esse olhar, assim, sabe, de perrengue, que as pessoas gostam de entrar nelas, de envelhecimento, esses pontos de vista e tudo. Já tô trabalhando isso faz tempo. Eu nasci com o interno meu muito jovem. E, corpinho, vamos acompanhar, vamos viver e vamos deixar de bobagem, né? Todo esse padrão, aquelas crenças, toda a insanidade viral do processo de envelhecimento, de estar na Matrix, toda essa programação, vou destruir, descriar tudo isso. Podpoc foi atualizado, tô adorando, já estamos usando um novo Podpoc, barato. Então esse workshop, sábado agora teve o terceiro fluxo quântico, né, dos milagres, foi maravilhoso. Nossa, sábado não, desculpa, domingo, foi ontem, é o hábito.
Domingo, mudei para domingo porque até o final do ano eu tô com uma mexida muito grande aos sábados, estou fazendo um curso, tô atualizando para expandir presencial para a turma começar a querer vir para cá e a gente começar a fazer um movimento diferenciado. E essas escolhas, essa transformação, eu não sabia por onde começar. Gente, eu tô passando a real para vocês. A Lorene aqui, acabo de ter a certeza que sou uma humanoide. Ah, claro, né, Lorene? De carteirinha. Estou sempre inventando algo que me move e dá alegria. Isso mesmo. É isso mesmo. Humanoide é assim. E eu tava realmente sem saber, sabe? Eu tava meio assim. Sabe quando você fica assim numa vibe de não sei onde que eu vou, o que eu faço, sabe? Fica aquele negócio esquisito assim. E eu olhando, e esses pontos de vista que precisam ser liberados vieram todos à tona. Eu fiquei olhando para eles, eu falei, não tô acreditando. Vamos destruir, descriar tudo isso aqui. Todas essas personalidades que, né, me trouxeram até aqui, mas eu sei que tá bom, né? Vamos destruir. Eu criei, eu destruo e descrio. Agora, quando você é vítima do outro, você não consegue, porque você depende do outro para destruir e descriar aquilo na sua vida. Porque, né, peço o seu perdão. Porque eu tenho que perdoar. Gente, por favor, é só olhar, tomar consciência e ir para frente, sair do vitimismo, né? Então, nós podemos transformar tudo isso. Estou passando isso tudo para vocês entenderem que sempre é possível. Então, aí, às vezes, viram umas notícias, mulher, homem de 80, 90 anos, fazendo curso, fazendo isso, aquilo. É isso aí. Porque a hora que a gente parar de sobrecriar, perde o sentido, fica entediado, não tem sentido. Ficar olhando para as paredes, ficar cuidando só da casa, dos gatos, de não sei o que, de mim mesma, só. Eu sentei no meu trono, agora, né, vou servir, tô servindo. Isso, eu cuido de mim, obviamente, porque para eu estar sentada no trono, toda linda e maravilhosa, né, como eu gosto de estar, internamente vibrando a minha verdade, sendo eu, e sendo eu, somente dessa forma eu consigo transformar tudo à minha volta. Não tem jeito. Se você tá na personalidade, se você tá invadido, assim, vivendo através de entidades e tudo, você não consegue. Então, quando eu comecei, né, eu fiz um movimento, demorou 1 ano e meio, quase 2 para eu sair, né, da situação que eu tava. E foi muito forte. Agora, eu tô trazendo, eu peguei toda essa experiência, todas as minhas experiências, eu faço, né, um trabalho de reciclagem, de reconhecimento, é um processo. O que deu certo para mim, o que não deu. Então, 3 de novembro tem comandos quânticos para uma vida melhor, para uma vida mais consciente. Vem comigo. Para você aprender. E esse workshop vai ficar gravado e eu faço questão, pessoa, eu quero, Giselda, eu quero ir aí no presencial, eu quero participar. Então, primeiro, meu amor, tem alguns pré-requisitos. Um deles, você vai comprar esse workshop aqui, ou a gente vai pôr no pacote e você vai assistir e praticar. Praticou, já tá engajada, aí você vem pra cá. Sabe por quê, meu amor? Porque a Gigi não é... Eu não sou... Como é que chama aqueles homens fortíssimos que ficam carregando, né? Enchendo e retirando coisas pesadas de caminhões. Como é que chama isso, gente? Me ajuda aqui. Né? Eu não sou esse homem, essa pessoa que vai ficar carregando você nas costas, entendeu? Eu sou uma facilitadora. Então você vai vir para cá presencial, mas já entendendo que são comandos quânticos. Você já assistiu minhas lives, você está engajada com o seu processo. Você escolheu sobrecriar a sua realidade, mas Gelda, né, tem um monte de coisa prática aqui. Vamos, Gigi tá aqui para isso, facilitar, mas não para carregar ninguém nas costas. Deu para entender? Bacana? O projeto é esse.
né? Então eu já vou trazendo essa clareza para ninguém ficar achando que, né? E assim, você tá engajado, tá afim mesmo? Vai assistir o workshop da Gigi? Então, gente, já vai, sabe? Compra esse workshop. Pra vocês terem ideia, eu coloquei um valor abaixo de uma sessão. Ah, por favor. Né? Você vai receber tudo mastigadinho lá, ó, pra poder brilhar e expandir a sua realidade. 3 de novembro, né? O pessoal já tá se inscrevendo, comprando o workshop. Começa às 10 da manhã, vai até umas 4 da tarde. Se precisar de ir para até às 5, vai, não tem problema. Nós vamos parar para almoço, nós vamos ter. É com facilidade, tudo depende da condição energética, né? Da turma que tá ali na hora, entendeu? Pra gente poder engajar e despejar. Tudo depende do conjunto da obra, tá bom? Então, meus amores, eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, que a minha já começou, linda de morrer. Ontem foi o primeiro dia, domingo, né? Muitas intensidades, muito trabalho, muito eu fazendo cursos, recebendo. Ah, uma delícia, bom demais. Tô adorando. Bom dia, Mércia, Escarpas do Lago, que delícia. Beijo grande para todo mundo, então, e até a próxima live. Espero amanhã estar aqui com vocês, tá? Beijo e até a próxima.